Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a todos vocês, na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que esta paz venha permanecer, habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15, está escrito: Está alguém dentre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este fará oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoados. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que tem tirado minutos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue, queridos, te abençoando. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, que é muito precioso para este canal. Queridos, às vezes o sofrimento ele nos traz angústia. O sofrimento, muitas vezes, nos traz decepção, nos traz desânimo. Quer fazer a gente desistir dos nossos propósitos, da nossa caminhada. Louvado seja Deus. Mas nem todo sofrimento é para a morte. Nem todo sofrimento é para nós desistir. Nem todo sofrimento é para nós voltar atrás. Existe sofrimento em nossas vidas, existe situação em nossas vidas que é Deus querendo de nós uma maior aproximação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando tudo está bem nas nossas vidas, às vezes nós nos afastamos da comunhão com Deus. Quando tudo está bem nas nossas vidas, às vezes a gente relaxa. Às vezes a gente, louvado seja o nome do Senhor, deixa de termos um relacionamento com o Senhor. E o Senhor, o que Ele quer de nós é aproximação com Ele. O que Ele deseja, o que o Senhor exige de cada um de nós é que nós mantemos firme a nossa aliança com o Senhor. Louvado seja Deus. E Tiago, aqui neste versículo que nós lemos nesta oportunidade, nos deixa claro que se alguém dentre vós estiver sofrendo, não é para nós desanimar, não é para nós desistir, porque eu e você, nós temos na mão uma arma. Dentro de nós habita uma arma poderosa. E que arma é essa, irmão? O poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, querido, ela é algo que nos aproxima de Deus. Quando eu estou orando, eu estou buscando comunhão com o Pai eterno. Quando eu estou orando, eu estou buscando intimidade com Deus. Eu estou me aproximando de Deus através da oração. E a oração, ela tem um poder sobrenatural. A oração, ela despedaça o jugo. O escritor, os Hebreus, ele nos manda
orarmos sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é algo que move montanha. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando no seu ministério aqui na terra, ele teve que orar. Para ele conseguir resistir às tentações, às aflições, ele teve que orar. Para ele prosseguir o seu ministério de sucesso, ele teve que orar. Muitos de nós queremos sermos abençoados, mas a gente não quer orar. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando se fala de oração, não venha me dizer que você gosta de orar, porque a oração é uma briga, é uma guerra do espírito contra a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma coisa que está muito tirando o foco da nossa oração: as redes sociais. A gente tem muito mais tempo para estar nas redes sociais, para estar no nosso WhatsApp, e menos tempo para orar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo que nós não queremos intimidade com Deus. Quando nós desprezamos a oração, quando nós abandonamos a oração, quando nós não vamos à oração, nós estamos perdendo a nossa intimidade com Deus. Sabe o que está fortalecendo? Nós estamos fortalecendo a nossa carne. Muitas pessoas hoje, queridos, se encontram afastados da casa de Deus porque esqueceram da oração. Sabe o que aconteceu? Os prazeres da carne, os desejos da carne, sufocaram o espírito. Porque a oração é um alimento. Você, para continuar de pé, você precisa se alimentar todos os dias. Você não consegue ficar de pé, você não consegue permanecer vivo sem que você se alimente. Da mesma forma é o nosso espírito. Ele não vai conseguir vencer a nossa carne, os desejos carnais, sem nós alimentarmos ele com a oração. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é algo sobrenatural. A oração, ela despedaça o jugo, como já lhe disse. A oração, ela quebra as cadeias. Nós vemos isso quando Paulo e Silas foi preso. A Bíblia diz que por volta de meia-noite eles oravam, eles cantavam louvor e oravam a Deus. Estavam presos, mas no momento que eles oravam, no momento que eles cantavam louvor, e aqui está incluído nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, que a oração, que o cântico de louvor a Deus, ele move céus e terra. E quando eles oravam e cantavam louvores a Deus, as portas do cárcere se moveu, as paredes veio ao chão, tudo isso por conta da oração e do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que o adversário das nossas almas ele quer, ele ajeita todo o meio, ele faz todo o possível para que você não ore. Porque ele sabe que se você buscar a Deus em oração, você vai se fortalecer, ele não vai conseguir te vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai conseguir te derribar se você ora, se você busca a Deus em oração. Porque a oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos levanta. A oração, ela nos coloca de pé. A oração, ela nos aproxima de Deus.
E tudo que o adversário quer é que você não ore, que você não busque a Deus em oração, para que você se alimente das coisas terrenas. Tudo que ele quer que você se alimente é das coisas desagradáveis a Deus, das coisas da carne. Tudo isso é que ele quer que você se alimente, porque ele sabe que se você não orar, você perde as suas forças, você perde a sua resistência espiritual, você não consegue se locomover para lugar algum, você perde o desejo de se congregar, você perde o desejo de ler a Bíblia. Quando nós leiamos a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, é uma carta que nós estamos lendo a carta de Deus. Mas quando nós leiamos a Bíblia, nós estamos enviando a nossa carta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia, nós devemos ler e orar e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Então, o texto de Tiago 13, 5:13, está escrito: está alguém dentre vós sofrendo? Orem, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muitas pessoas não dão crédito ao louvor, mas o louvor não é também qualquer louvor. Nós temos que saber separar as coisas. O louvor, primeiramente, ele tem que fluir de dentro da sua alma. O louvor a Deus não é só jogado da boca para fora. O louvor a Deus, ele tem que surgir de dentro do profundo, do mais profundo do teu ser, para que ele venha atingir o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente ouve louvores aí que não mexe nem com a nossa alma, imagine com o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou criticando os levitas, porque também sou levita, também louvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto está bem claro. Que está alguém sofrendo, faça a oração. Faça a oração. Se a oração todavia não surtir efeito, louvado seja o nome do Senhor, porque é muito difícil você orar e o milagre não acontecer. Se não acontecer, é porque, na verdade, você não está orando com fé. Se não acontecer, é porque alguém que está recebendo a oração não está crendo, porque a oração, louvado seja o nome do Senhor, a própria palavra de Deus diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela tem as suas eficácias, ela tem os seus efeitos a produzir na vida de quem você está orando. Por que causa você está orando? A oração também ela não deve ser feita com palavras lançadas ao ar, somente lançadas ao ar. Não, a oração ela deve ser feita com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo. Você não deve orar somente por orar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que orar com uma definição, com um propósito. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Tiago ele diz que se alguém estiver sofrendo, faça oração. Se alguém estiver alegre, cante louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém dentre vós estiver doente, chame os presbíteros da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E este fará oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com óleo, no nome do Senhor. Queridos, o nome do Senhor tem poder para estremecer o inferno. O nome do Senhor tem poder para expulsar os demônios. Jesus mesmo disse: em meu nome vocês curarão os enfermos. Vocês expulsarão demônios pelo nome do Senhor. Muitas pessoas hoje oram, o milagre acontece, eles acham que são alguma coisa.
Eles acham que são os melhores, que têm mais intimidade com Deus. Não é isso. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre acontece é porque você está usando o nome de Deus, o nome do Senhor. E o nome do Senhor tem poder para estremecer as potestades, para as enfermidades ser curadas, para o preso ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor. É porque é no nome do Senhor que as coisas acontecem. É o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o seu nome. Você não merece nada. Você não é nada. Você não pode nada. Tudo quem faz é o Senhor. Então, o texto aqui nos diz que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja e este fará oração ungindo sobre ele com óleo. Ei, queridos, aqui está outra coisa que você deve prestar muita atenção. Tem pessoas aí brincando de ungir pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a missão aqui é para quem exerce o presbitério. Veja que a função aqui é aqueles que passaram pelo presbitério. Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer crente. Louvado seja o nome do Senhor, que pode chegar, tomar um vidro de óleo e sair ungindo as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso tem consequências para a sua vida. Tudo isso traz consequências para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com óleo e no nome do Senhor, esta pessoa será liberta, porque é o nome do Senhor quem faz. E a oração da fé. Veja que o versículo 15 chega dizendo que a oração da fé salvará o enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. A oração da fé, ou seja, levantará o enfermo, colocar o enfermo de pé. O enfermo é curado pela oração da fé. E se esse indivíduo tiver cometido algum pecado, será isto perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pelo poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver cometido algum pecado, ele será perdoado. Além do Senhor curar, além do Senhor levantar, o Senhor ainda perdoa pelo poder da oração. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Só não me esqueça de dar o seu like e de inscrever-se no nosso canal. Fique na paz e que Deus o abençoe.